Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a pastora Elisete Mali, venho mais uma vez compartilhar com vocês o devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional para edificar a sua vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o jejum de Daniel. No sábado passado nós tivemos o nosso culto e eu fui escalada para pregar a palavra. E no comecinho do culto eu convoquei a igreja, eu lancei um desafio para que as pessoas entrassem nesse jejum de Daniel, jejum de 21 dias, e muitos aceitaram o desafio. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse jejum. Está bom? Está bem? Você pode pegar aí a tua palavra e ler junto comigo. É Daniel 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso. Carne e vinho nem provei, e não usei essência aromática nenhuma, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem do rio, de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Amém? Daniel, ele estava dizendo, né, que ele teve uma visão, ele teve uma revelação verdadeira. E que essa palavra verdadeira, ela vinha da parte de Deus. E ele teve esse entendimento da visão. O anjo do Senhor chegou a falar com ele. E ele teve essa visão do anjo, ele viu o anjo aparecer para ele. E ele já estava há 21 dias fazendo esse jejum. E ele passou 3 semanas ali diante do Senhor chorando, se consagrando. E ele faz esse jejum de 21 dias e quando ele estava orando, né, para que Deus viesse com uma intervenção divina, para que Deus tivesse misericórdia do povo dele. E ele queria ouvir a voz de Deus, né? Ele estava ali em clamor ao Senhor, porque ele queria ouvir as instruções e as direções de Deus. Então, quando ele começa a jejuar, Deus abre a visão dele. E ele percebe que aquela visão era verdadeira. Ele percebe que a palavra que Deus tinha enviado para ele era verdadeira. O povo dele estava vivendo em grande conflito, né? Essa visão aparece esses grandes conflitos. Então, a visão que Deus tinha dado para Daniel era tremenda.
Mas como que ele recebeu essa visão? Ele recebeu porque ele estava o quê? Em consagração, ele estava em jejum. E o jejum, ele tem essa capacidade, né, para nos conectar com Deus. Porque quando você está em jejum, a sua carne é mortificada e o seu espírito é ativado. Ali no culto no sábado, nós estávamos falando como ativar os dons. Como nós buscamos a Deus? É assim, em jejum, em oração, em clamor, fazendo com que a nossa carne deixe de ser alimentada para que o nosso espírito seja alimentado. Então, quando você jejua, você fica focado nas coisas de Deus. Você tem um foco e você se foca naquilo que você está a meditar, a buscar de Deus. Então, o grande segredo dos profetas é ele manter o foco em Deus. Então, quando você começa a jejuar, você não fica pensando em outras coisas. Você fica pensando somente nas coisas de Deus. Você se foca em Deus e você se restringe de outras coisas para ficar ali juntinho de Deus, para ficar a ouvir a voz de Deus. Então, esse é um segredo tremendo, né, para nós recebermos revelações da parte de Deus. É por isso que o Senhor fala para nós, né, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, nesse momento que você se aquieta, que você busca somente as coisas que são de Deus, é a hora que Deus vai trazer revelações, visões, sonhos, interpretações de sonhos. Então, quando Daniel ele começa a jejuar e buscar a Deus, vem o anjo, né? E começa a falar com ele. E ele fala assim: eu vim por causa das tuas palavras. Desde o primeiro dia que você se propôs a humilhar-se diante de Deus. Em procura de entender, né? De aplicar o teu coração a Deus, de compreender. Né? A partir daquele primeiro dia que você começou a se humilhar perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras. É glorioso demais. E Daniel, naquele momento que ele estava se humilhando, ele estava procurando compreender aquilo que Deus estava falando para ele, ele estava buscando as respostas de Deus. O Senhor envia a resposta. Então, depois que você jejuar, né? Depois que você passar aquele tempo ali com Deus, o seu corpo vai sendo mortificado e os seus sentidos espirituais, eles começam a ser ativados. Eles ficam mais fortes, você fica mais sensível para ouvir a voz de Deus. Então, você começa a entrar nas profundezas de Deus e começa a ver no Espírito. Então, você começa a se desligar dos seus sentidos físicos e se liga nos seus sentidos espirituais. Então, é neste momento que vem a grande revelação da parte de Deus. E nesse momento que você está jejuando, né, que você está pedindo as instruções de Deus, se você tiver um pedido de oração, se você precisa de alguma orientação de Deus, se você precisa de algo que você já fez de tudo para que você conseguisse, você não obteve a resposta. Então, eu convido você a jejuar, a aplicar esse jejum de Daniel. Não há potestade que fique de pé quando você decide de todo o teu coração buscar o Senhor. Então, nesta manhã eu quero convocar você, quero lançar para você esse desafio. Busque ao Senhor, busque em jejum e oração, se consagre, mantenha o seu foco no Senhor. Desliga celular, desliga rede social, desliga dos seus afazeres, busque o Senhor. De alma, de entendimento, de espírito, ativa a sua sensibilidade espiritual, ativa os teus ouvidos para que você possa ouvi-lo. Amém?
Eu espero que depois você possa ir ali no capítulo 10 novamente, meditar nessa palavra, falar com Deus, falar, Senhor, essa convocação vem do Senhor, o Senhor quer que eu faça esse jejum? O próprio Espírito Santo vai te responder se é o momento de você fazer esse jejum. E busque a Deus, busque ativar os seus dons, busque orientações do Senhor, busque crescer espiritualmente, busque maturidade no Senhor. É ali no secreto que o Senhor se revelará a você. Amém? Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.